Olá, meu nome é Mariana Guerra, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre a decisão do Banco Central, que manteve a taxa Selic em 13,75%, algo esperado pelo mercado, mas que a sinalização para agosto ficou um pouco confusa para alguns investidores. Primeiro ele teve um comunicado num tom um pouco mais rígido e depois a ata sinalizou uma possível baixa. E sim, eu vou falar sobre tudo isso hoje, então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Sim, o Copom se reuniu na quarta-feira passada e pela quarta vez em 2023 a Selic foi mantida. E o mercado já esperava que isso iria acontecer, Ele já esperava que a Selic ficaria em 13,75%, porque era isso que o Banco Central tinha comunicado que ele ia fazer e o Banco Central, via de regra, sempre faz o que ele comunica. Então a grande questão da reunião do Copom, e isso quem acompanha o meu canal há mais tempo já sabe, não é ver exatamente o que o Banco Central vai fazer, porque isso já está precificado, mas sim o que ele vai sinalizar para a próxima reunião. E o mercado estava na expectativa de que o Banco Central ia sinalizar a queda da Selic para agosto. Quando a gente olha para o que estava sendo precificado no mercado antes da reunião do Copom, a gente vê que o mercado estava ainda dividido, não existia um consenso. 30% do mercado, mais ou menos, acreditava que a Selic seria mantida, mas o restante já estava precificando a possibilidade de uma queda. Na verdade, a grande questão era se a Selic ia cair 0,25 ou 0,5. Então, apesar de não ser consenso, como o Fed já não aumentou os juros nessa última reunião, como os dados inflacionários melhoraram substancialmente, internamente aqui no Brasil, considerando tudo isso, tinha-se sim uma expectativa para o Banco Central já sinalizar uma queda dos juros. De fato, a maior parte do mercado já estava precificando isso e uma parte substancial, apesar de não ser a maioria, estava inclusive acreditando numa queda de 0,5%, de meio ponto percentual. E aí vem a grande pergunta, qual foi de fato o discurso do Banco Central? Esse discurso correspondeu com o que o mercado estava esperando? Porque tanta gente falou que o Banco Central estava sendo ríspido e depois começaram a falar que ele estava sim sinalizando queda nos juros. O que aconteceu? Antes do Banco Central publicar a ata da reunião, no dia que a reunião acontece, ele costuma publicar um comunicado. E nesse comunicado, nessa última reunião de agora, o tom dele realmente veio mais rígido do que o esperado. No comunicado ele fala que mesmo com os indicadores positivos, o ambiente externo se mantém adverso, ainda com possibilidade de crise bancária, ainda com subida de juros no mundo, ainda com subida inflacionária no mundo, e fala que internamente, apesar de ter se observado uma queda na inflação, o esperado é de uma subida inflacionária no segundo semestre. E considerando tudo isso, o comunicado afirma que o Copom conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento das metas e avalia que a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período prolongado tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação, e que ele iria preservar esse processo até que se consolide o processo de desinflação e que as expectativas fiquem em torno das metas. E ele também voltou a falar de paciência e serenidade. Então sim, aquela parte do mercado que já estava mais eufórica, falando de uma queda de meio ponto percentual, fica assustado, Toma um tapa na cara. Porque de fato o tom do comunicado foi um tom rígido, surpreendeu muita gente. E quando a gente olha para o que o mercado começa a precificar para agosto, pós-comunicado, a gente vê que as expectativas mudam. Uns 30% mais ou menos continuou precificando a possibilidade da manutenção dos juros em agosto, mas aquela galera que estava falando de uma queda de meio ponto percentual volta atrás e começa a precificar uma queda de 0,25 só. E apesar de ainda não ser consenso no mercado, pós-comunicado, essa ideia de uma queda de 0,25% ganha força. Ah, Mariana, mas como assim? O comunicado foi todo rígido, falando de serenidade e paciência, e mesmo assim, uma grande parte do mercado continuou acreditando na queda dos juros? Sim, você ouviu certo. E para a gente entender como isso é possível, o porquê de tudo isso, a gente tem que compreender duas coisas. Primeiro, o comunicado de fato é importante, ele é uma prévia do conteúdo que vai vir na ata do Copom, mas ele não é a ata em si. E o mercado sabe disso. E segundo, o mercado também reconhece que o Banco Central está ficando cada vez mais numa saia justa. A gente já está com a Selic em 13,75% há algum tempo. E a nossa inflação e a nossa expectativa inflacionária vem caindo. Ou seja, o nosso juro real vem aumentando, apesar do juro nominal estar fixado. Já que o juro real é justamente esse juro nominal descontado da expectativa inflacionária. Então, por exemplo, agora o nosso juro real está por volta de 8%. E é claro que o Banco Central não quer baixar os juros sem ter certeza que a inflação não vai descontrolar. Mas, ao mesmo tempo, um juro real tão alto acaba pressionando a dívida pública, acaba pressionando o nosso endividamento. Se o endividamento piora muito, afasta o investidor estrangeiro,
pode pressionar o dólar, que pode pressionar a inflação. E aí, repetindo, apesar do juro nominal estar fixo em 13,75% há algum tempo, o juro real está subindo com a queda da expectativa inflacionária. Então, o mercado interpretou esse comunicado do Banco Central como que ele quer se manter conservador, né? Ele quer ser cuidadoso, porque realmente os juros mundiais ainda estão aumentando, a inflação mundial ainda está aumentando, mas ao mesmo tempo, sabendo que é uma questão de tempo até os juros caírem, uma questão de tempo até ter esse controle do juro nominal para o juro real não aumentar muito. Então, mesmo com esse comunicado mais rígido, né, querendo indicar um discurso conservador, mesmo assim, grande parte do mercado ainda estava precificando uma queda em agosto. E tinha-se uma expectativa que esse discurso fosse confirmado na ata do Copom oficial, que foi uma coisa que eu inclusive falei no TikTok, né? Eu postei um vídeo no TikTok mostrando essa comparação de precificação, mostrando essa expectativa com relação à ata do Copom. Eu não consegui, infelizmente, repostar aqui no YouTube, né, nos Shorts e nem no Reels, porque ficou muito longo. Mas vão lá ver no TikTok porque ficou bem legal. Mas enfim, agora na terça, dia 27, essa expectativa foi confirmada, né? O Banco Central publica a ata oficial do Copom e sim, sinaliza a possibilidade de uma queda de 0,25 em agosto. E aí, deixando claro, ele sinaliza a possibilidade de uma queda, dependendo de como vai vir os dados inflacionários, enfim, a expectativa inflacionária nesse próximo mês. Então, apesar do governo já ter tomado isso como algo certo, né, como um fato, a gente tem que acompanhar. E aí, vale comentar que apesar da ata sinalizar essa possibilidade de baixa, ela não é uma ata maravilhosa. Eles enfatizaram que teve divergência no comitê sobre qual deveria ser a sinalização, que teve um grupo que foi mais cauteloso, falando que é necessário observar maior reancoragem das expectativas longas. Ou seja, ok, agora eu sei que tá tudo maravilhoso, a inflação tá ótima, as expectativas estão ótimas, mas olhando pro longo prazo, como que tá isso? Fazer uma análise técnica disso, uma previsão técnica disso é bem mais difícil. Inclui fiscal, sendo que o arcabouço fiscal ainda não está fechado. E aí vale comentar que o Banco Central só está sinalizando a possibilidade de uma queda dos juros agora, porque além de todo esse medo que o Banco Central tem de se adiantar, né, de abaixar os juros enquanto o resto do mundo ainda está aumentando os juros e isso impactar a nossa inflação, né, tudo isso, né, além disso, tem toda a questão de como o governo se comportou nessa história, atacando o Banco Central, atacando a ideia de responsabilidade fiscal. Então, tudo isso acabou pesando para essa discussão, infelizmente. Mas, enfim, se a expectativa inflacionária continuar tão positiva como está, existe a possibilidade real de uma queda da Selic em agosto. E mesmo se essa queda não acontecer em agosto, porque, sei lá, até lá a expectativa pode mudar, mesmo se não for agora, o fato da gente já ter essa sinalização indica que estamos muito próximos de um começo de ciclo de baixa, ou enfim, de uma futura baixa. E que é esperado, né? Faz parte do jogo. A gente teve uma subida muito rápida dos juros de forma muito brusca para conter o avanço inflacionário que estava tendo em 2021. E de fato conseguimos frear a inflação, estamos com uma inflação menor do que de países desenvolvidos, como dito pelo próprio Campos Neto. E é muito fácil criticar o Banco Central e esquecer dessa vitória, e esquecer o mal que a inflação representa para a sociedade, representa para os mais pobres, inclusive. E como a inflação já controlada, é natural que o juro caia. Até porque se o juro nominal não cai, como a inflação, a expectativa inflacionária está caindo, o juro real aumenta. Então, o Banco Central tem que olhar para isso. Mas, enfim, a mensagem que fica é que, de fato, estamos nos aproximando de um corte da Selic, de um corte dos juros nominais. E aí vem a grande pergunta que eu sei que você queria que eu falasse aqui nesse vídeo. Como que a queda da Selic afeta os nossos investimentos? Eu tenho vários vídeos já comentando sobre isso, né, de forma geral. Desde o ano passado eu venho falando sobre isso, mas aqui vale o comentário que o mercado se antecipa. O mercado já internalizou que isso é uma possibilidade, o mercado já internalizou que isso vai acontecer, e ele já antecipou essa precificação. Por isso que o Bovespa subiu tanto nessas últimas semanas. Eu fiz vídeo sobre isso aqui no canal, inclusive. Ah, Mariana, mas estão falando de queda da Selic e o dólar tá caindo. Como assim? Sim. Por quê? Porque mesmo falando de queda da Selic, a gente ainda tem o maior juro real do mundo. Ao mesmo tempo, estão discutindo quando o ciclo de alta dos juros americanos vai acabar. O Fed já não subiu nessa última reunião, acreditam que ainda terão mais 2 altas. Então, nesse cálculo, por mais que o Brasil tenha muito mais risco que os Estados Unidos, a nossa moeda acaba ganhando. E para completar, o nosso agro está em alta. O que significa o agro em alta, né? Vocês viram no PIB do primeiro trimestre que ele subiu absurdamente. Significa que a gente está exportando.
dinheiro tá entrando. E aí vamos lá, eu não sei até onde o dólar vai se descontar, eu não sei até onde esse cálculo vai continuar fazendo sentido na cabeça do investidor estrangeiro. Eu tô olhando essa queda como oportunidade. A gente tá vendo um dólar a 4,80, 4,75. E como eu já falei em vários vídeos aqui do canal, pra mim é muito importante ter uma parte do meu patrimônio dolarizado pensando no longo prazo, né? Diversificar o meu patrimônio internacionalmente pensando no longo prazo. Então, olhar para essas quedas como oportunidade de investimento acaba sendo interessante para minha carteira. Olhando para a renda fixa, as taxas ainda estão boas, né? Ainda tá dando retorno alto, mas é o que eu falei, o mercado se antecipa. Então, quando você vai ver, parte daquele prêmio que você teria com marcação a mercado, num cenário de queda dos juros, já aconteceu, né? Já está acontecendo. Quem comprou lá atrás já ganhou com pelo menos parte dessa subida do preço dos títulos. Não sei até quando vai se manter. As taxas ainda estão boas. Então, se você quer investir em renda fixa, olha para isso, né? Olha para essa questão. E por fim, falando de cripto. A Selic não tem nada a ver como o Bitcoin vai se comportar. O Bitcoin é influenciado pelos juros, mas é pelos juros mundiais. E os juros mundiais ainda estão subindo. Se eu fosse falar de uns juros de um país que realmente tem uma relação muito direta com o Bitcoin e o mundo cripto, seriam os juros americanos. E é o que eu falei, eles já não subiram nessa última reunião, estão falando de mais 2 subidas, e aí, como sempre acontece, parte do mercado já tenta antecipar essa discussão. Então, aquela tristeza que estava no mercado cripto em 2022, a gente já não está vendo em 2023, né? As criptos subiram, o Bitcoin subiu. Até quando isso vai se manter? Não sei. É muito difícil prever movimentos de curto prazo. Mas olhando para o longo prazo, eu sei que os juros americanos não vão ficar altos para sempre. O objetivo do vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado. Dá um like se você gostou. Comenta o que você achou. E até o próximo vídeo.